falar sobre ortodontia na infância, eu trouxe aqui a nossa odontopediatra, a doutora Luísa, justamente para falar sobre esse assunto. Então, se você tem criança, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, agora é o momento. Vem comigo. Bem-vinda novamente, Lu, ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muito bom te receber. E agora, para a gente falar sobre esse assunto. Então, para a gente explicar para os pais que estão nos acompanhando o que é a ortodontia quando a gente pensa na odontopediatria. Então, os pais eles acabam achando que a criança só deve ter uma avaliação ortodôntica, ortopédica, né, quando os dentes estão tortos. Mas nem sempre é assim, né? Quando a gente está em crescimento, quando é uma criança que está em média ali 5, 6, 7, 8 anos, tudo está muito molinho, as suturas dos ossos não estão fechadas. Então a gente consegue guiar o crescimento dos ossos. Então nem sempre é só um dente torto. Pode ser uma maxila, né, um pouco mais à frente, ou uma mandíbula mais para frente. Então, se a gente trata realmente quando é criança, a gente está tirando o adolescente lá de um tratamento, às vezes até cirúrgico, que a gente consegue corrigir ainda ali na infância. Olha o peso disso que você trouxe, desse Sim. assunto. Olha a diferença. E imagina, evitar. E quando a gente fala aí de cirurgia óssea, Sim. não é uma simples cirurgia, Não. né? Existe todo um preparo. Quando a gente pode, na infância, trabalhar todas essas questões e evitar que que o seu filho, a sua filha, tenha que passar por um procedimento desgastante. Sim, com certeza. E as crianças na cidade, elas colaboram. Os pais, às vezes, ficam com mais medo do que a criança, sabe? Porque a criança, Sei. ela gosta da ideia do aparelho. Então, a gente faz um aparelho colorido, um aparelho que brilha no escuro, com a Minnie, com o unicórnio, com a capivara que tá na moda, com brilho. Então, fica uma forma muito mais lúdica. Então, um tratamento aí que, às vezes, pode ser cirúrgico ou demorar anos na adolescência, a gente faz em questão de 1 ano, às vezes, dependendo, 6 meses, 10 meses. A E eles resposta é colaboram. rápida, né? A criança responde muito rápido. Então, eles usam assim, a gente já vê o resultado. E é muito legal, porque os pais veem o resultado também. Então, todo mundo fica satisfeito ali numa ortopedia na infância. É muito nítido. Quando a criança tem a mandíbula lá na frente, aí aquela maxila lá atrás, e a gente vê aquela maxila crescendo, o perfil da criança muda totalmente. Então, aquela criança que era queixudinha mesmo, ela volta a ter um perfil simétrico, que a gente chama, né, harmônico. E é um resultado fantástico. Sim. E aí, é claro, né? A foto no Com começo e no certeza. final, ele não tem Não tem como. não tem o que duvidar, né? Ele tá à prova viva e para a própria criança, porque a gente vive num universo aí do bullying, Com né? certeza. Então, assim, para não passar a adolescência, porque quando são crianças, eles não têm ainda tanto essa questão, né, de Sim. bullying, mas na adolescência isso pega forte. E daí tu meio que tem que se enquadrar em alguns padrões. É Com complicado, certeza, mas a gente sim. sabe que a gente vive esse momento. E daí o adolescente ali com queixo pra frente, pra ter vários apelidos. E hoje a família já pode evitar isso, né? Com certeza. E hoje em dia os pais estão bastante escolhendo esse tratamento mais cedo, sabe? Porque eles veem que em custo-benefício vale mais a pena, porque é menor, o tempo de tratamento se torna melhor. A criança acaba sofrendo muito menos. Então, eles pensam bastante nos filhos, sabe? Eles também não gostam de uma criança assim com queixo um pouco maior, ou os dentes todos um por cima do outro, né? Porque acaba, às vezes, não tendo espaço ali naquela arcada, então a gente precisa ganhar espaço. Então, acaba sendo tudo mais fácil ali quando trata em torno de 5, 6, 7, 8 anos. Lu, e são diversas questões, né? Tem a questão do céu da boca ser mais fininho. Sim, Então, são várias questões que, por isso que a gente fala sobre a consulta de rotina. Sim. Porque não adianta, levou uma, 2 vezes, não acompanha, porque só o odontopediatra vai notar, olha, a gente precisa, às vezes não é algo tão gritante como um queixinho para frente, então é algo que só vocês com o olhar clínico... Às vezes é uma coisa básica, tá? O céu da boca, ele acaba sendo um pouquinho mais estreito. E aí, consequentemente, a gente já consegue ver, por ser estreito, a criança tá respirando muito pela boca. Então, a gente já pensa, é um respirador bucal, não é um respirador que tá respirando pelo nariz. E a gente já envia para um otorrino, para ele ver essa questão da respiração. Então, acaba sendo também um tratamento multidisciplinar, sabe? Porque aí a língua, quando o céu da boca é muito estreitinho, ela não consegue ficar no lugar certo, porque a nossa língua ela tem que estar lá, deitadinha no céu da boca. Então ela fica com uma língua baixa. Aí fica aquela criança sempre com a boca aberta, aí tu vê,
Então, às vezes os pais não conseguem ver isso, mas a gente, como odontopediatra, a gente enxerga, vê uma olheira, porque acaba respirando mais pela boca e não pelo nariz. Então, é algo assim que não é só a boca mesmo, acaba se tornando algo do corpo inteiro mesmo, assim. Os pais não enxergam e vocês, a criança está chegando ali na Ah, com porta e certeza. vocês já decifraram tudo. A criança chegou na recepção, a gente bateu o olho, a gente já vê aquela olheira, já fala. Realmente ele não respira pelo nariz, respira pela boca. A gente abre a boquinha, vê aquele céu da boca trécito, aqueles dentes todos apinhados, fala. Aí a gente chama que é um disjuntor, né? Então ali um disjuntor encaixa, fica perfeito. São 6 meses de tratamento, encaminha para o otorrino, né? Para ver a questão de respiratória, porque às vezes pode ser a questão de adenoide também, não só a falta de espaço. Então aí faz um tratamento lá, um tratamento com o odontopediatra e tudo fica zeradinho. E é muito importante a gente ressaltar que a gente envolve estética e saúde. Ah, com certeza. Então, assim, é uma mudança de vida para aquela criança, uma qualidade de vida surreal, né, Lu? Sim. E em questão de tudo, né? Até em questão de exercício físico. Uma criança que acaba respirando muito pela boca, ela não rende tanto na educação física. Ou até a questão de atleta, que hoje em dia é algo que está bem alta, né? Todo mundo gosta de fazer um exercício físico, uma corrida. Então, pessoas que acabam respirando mais pela boca acabam não tendo um rendimento tão bom quanto pessoa que respira, faz a respiração nasal, né? É muita diferença e num período rápido, Com porque certeza. a gente falou assim, a criança ela responde de uma forma mais rápida, então são muitos pontos positivos. É tu evitar uma cirurgia futura, Sim. é tu trazer qualidade de vida momentânea, é rápido. É prazeroso, porque a criança gosta, sabe? Não é algo que é... Os pais que acabam tendo mais medo. A criança leva super numa boa e é super rápido. Quando tu vê, já tá na hora de tirar, já deu certo. E a gente finaliza o tratamento e vai de alta. Porque antigamente, Lu, se falava muito daquele aparelho, né, com os brackets tudo ali coladinho, porque tinha o dente torto. Hoje a gente já analisa uma série de outros fatores, né? Esses tratamentos que a gente chama, que é com esses aparelhos para fazer aumentar o céu da boca, são aparelhos que a gente chama que são ortopédicos. É como se a nossa boca ela fosse uma tampa com uma caixa mesmo. Então a nossa tampa sempre tem que encaixar na caixa. E esses aparelhos eles fazem com que a gente ou aumente a tampa ou aumente a caixa. Então realmente é um tratamento ortopédico, né? Mexe em osso. Já os bracketzinhos são um tratamento ortocorretivo. Então é mais questão de alinhamento. Normalmente, quando a gente faz o tratamento ortopédico, depois a gente até precisa de um ortodôntico. Mas aí a gente não estamos falando de tratamento de 2, 3 anos, né? É tratamento básico de 1 ano só para alinhar. E hoje em dia com os alinhadores, então a gente utiliza ali bem menos. Eu adorei. Muito obrigada por trazer essas informações para nós, por trazer tanto conhecimento, tanto conteúdo de qualidade e até a próxima. Muito obrigada. Vamos falar sobre vendas. O que a gente faz hoje em dia? O que você faz? Você vende? Hoje eu trouxe aqui a Simone Santana, que ela é palestrante, e ela trouxe esse tema, eu achei bem interessante. E eu espero que você também se conecte e tire muitas informações proveitosas para a sua vida com as palavras que a nossa palestrante trouxe para hoje. Muito bom te receber novamente. Obrigada pela tua presença aqui. E para falar sobre esse tema aí que é importante, né? Vendas. O que a gente fala sobre esse assunto? Tudo é venda. Hoje, a nossa imagem pessoal é venda. As pessoas, antes de comprar o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso produto, a primeira coisa que elas compram é você. E cada vez mais o mundo virou venda. Eu falo que isso se torna até uma linguagem não verbal. Hoje você abre o Instagram, o que você mais vê? Venda. Esses dias eu escutei de uma cliente minha que ela abre o Instagram, ela imagina que ela está na 25 de março e no Brás. Que tem o tempo todo alguém vendendo alguma coisa para ela. E aí isso me chamou uma atenção para pensar assim, gente, mas o mundo realmente ele se tornou venda, porque empresa nenhuma sobrevive sem faturamento. Só que eu sempre falo para o meu time comercial, quando eu estou treinando eles para vender, você compra aquilo que você vende? Você se compraria como imagem? Você se compraria como pessoa? Você é o primeiro a comprar você? Porque para mim, eu entendo que estratégia de venda é você ser o primeiro a comprar aquilo que você faz.
Você, Mário, compraria aquilo que você faz? Com certeza, eu gravaria todo mês aqui no Minuto Mamãe e Bebê. Linda. E eu acredito que aqui pelo seu podcast maravilhoso, lindo, que você dá oportunidade para as pessoas fazerem o que aqui? Falar do Se trabalho vender. delas e, consequentemente, se vender. Porque, no fundo, tudo se torna venda. Todo trabalho gira em torno de venda. Um podcast gira em torno de venda. Tudo é vendas. O que eu acho que as pessoas têm dificuldade e as empresas têm dificuldades, eu acho que é em pensar assim, quando eu sento aqui na cadeira da Mari, como é que eu faço para comprar o meu próprio trabalho? Como é que eu faço para comprar a minha própria consulta? Como que a pessoa me vê? Será que a forma com que eu estou falando, ela está sendo clara? Será que eu me compraria? Então, eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que partir do primeiro princípio de se questionar. Porque, para mim, o sucesso da venda, ele vem não só daquilo que eu oferto. Porque hoje a pessoa fala assim, o vendedor ele é solucionador de problema. Sim, teoricamente, ele está solucionando um problema. Mas, se eu não estou tendo sucesso nas vendas, é porque eu não estou sabendo me vender ou porque realmente o meu produto ele não é legal? E, às vezes, a gente está colocando tanta culpa no produto que a gente não está sabendo vender aquele produto. Então, quando eu entendi que a venda, primeiro ela vem de você, primeiro você se vende. Primeiro a pessoa compra a Mari, para depois ela comprar o programa Minuto Mamãe e Bebê. Porque através do que ela fizer aqui, os resultados vão vir. Então, venda é tudo. A gente tem que, como vendedor, olhar o 360, ver oportunidade em tudo. Eu vejo oportunidade em tudo como vendedora. Eu estou sempre olhando, pensando assim, como que eu vou falar para ter olhar para o meu cliente e falar assim, cara, como é que eu vou convencer ele de uma venda? Se são pessoas diferentes entrando o tempo todo no meu estabelecimento, se são clientes com dores diferentes. Então eu começo a ser uma pessoa que eu começo, ao invés de te olhar, eu começo a ver as pessoas e entender as necessidades dela para que eu possa ser mais assertiva na fala de venda. Não só pegar aquele conhecimento. Por exemplo, como que você convence as pessoas para vir para o Minuto Mamãe e Bebê? Eu estou sendo entrevistada nesse momento. Linda. Adorei. Eu adorei essa entrevista. Só ela para me entrevistar. Você entende que tudo parte de eu primeiro gostei da Mari, me sente, eu acho que faz sentido estar com ela, uma mulher interessante, uma mãe, uma mulher que tem trajetória, que vem de uma história incrível. Você se apresenta dessa forma porque você é. Automaticamente, inconscientemente, por onde você passa, você também está se vendendo. Então, as empresas, quando elas pensarem em posicionamento de vendas, a primeira coisa que eu acredito que ela tem que pensar, como que as pessoas me veem? Porque, Mari, para onde você vai, você é uma marca pessoal. Até porque hoje, grandes cases de sucesso, a gente vê aí, os donos das empresas, eles estão hoje, por mais que elas já são multimilionárias, o que eles estão fazendo? Eles estão dando a cara para bater. Porque virou de humano para humano. A venda se tornou de humano para humano. Não é mais só o CNPJ, é o CPF. É o CPF. É misturar, fazer essa brincadeira do PJ com PF. Por isso que está cada vez mais. E aí está uma baita oportunidade de venda. Por quê? Porque a gente está na era da inteligência artificial. Né? A gente está na era que infelizmente, muitas profissões estão sendo substituídas pela inteligência artificial. E aí eu vejo grandes nomes do mercado já se colocando como humano para falar assim, peraí, humano, o calor humano, a venda humanizada. A gente vê várias empresas já trazendo isso, venda humanizada. Por que eles estão na frente? Para trazer que é de humano para humano. Então, se a gente que está aqui como réis mortais querendo ganhar a nossa vida, a gente tem que aprender com quem está lá. Entender que é humano para humano. Então, venda é isso. Você se compraria como vendedor? Você compraria aquilo que você vende? E de que forma você faria isso? E isso é muito real, porque eu já tentei colocar pessoas para me ajudar. No comercial? E não flui. Quando eu pego o mesmo cliente, eu mando um áudio me apresentando, falando como que começou o Minuto Mamãe e Bebê e o que eu ofereço através dele, eu fechei o cliente. Porque tem a minha história. Ele começou porque eu fiquei grávida e que eu queria compartilhar as dúvidas que eu tinha, eu queria ajudar outras pessoas a entenderem. Então, as mães se conectam, ela é mãe que nem eu. É um programa onde depois outras pessoas vão me enxergar. Então, isso faz diferença. Por quê? Porque eu estou vendendo. Eu que vou lá me apresentar. Se eu coloco outra pessoa, não flui. Porque falta ti no comercial. Porque quando você não coloca emoção na sua fala e você não coloca intencionalidade, o que acaba acontecendo? Você não vende, a pessoa não compra.
Então, e outra coisa que eu acho mais maravilhosa, eu sou vendedora nata. Hoje, eu sou embaixadora da Olenka Cosméticos, tem 10 anos. O que, que eu faço no palco? Cabelo, mechas, loiros, morenas, iluminadas. Mas sabe por que, que eu sou recontratada há 10 anos e eu sou a maior recontratação da minha marca? Porque eu vendo muito. Simone, por que, que você vende muito no palco? Porque tudo é venda. Se hoje você contrata a TV, o mundo, se não é venda, não vive. E o que eu acho mais gostoso, o mais gostoso hoje é que assim, ó, antigamente o vendedor era a pessoa que tinha dado errado. Hoje o vendedor é a pessoa que tem grandes habilidades. Então saiu de quem deu errado, porque era vendedor, e hoje quando você fala assim, o que, que você faz? Eu sou palestrante de vendas. Opa, essa mulher é foda. Desculpa. Eu sou... O que, que você faz? Não, eu trabalho com vendas. Opa, é uma pessoa que já tem um intelecto, já tem um gingado, já sabe o que está falando. Então, o vendedor, falar de vendas, sabe, de uma pessoa que realmente ela não tinha formação nenhuma para hoje você ser um expert e muito bem reconhecido e o melhor, muito bem pago, porque você entendeu que vendas é o que move o mundo. E o mundo é movido pelo capitalismo. Verdade. Amei. Obrigada. O que eu vou comprar aqui de você? A minha palestra. Já vou comprar, já vendeu, porque você vende muito. Eu amei. Muito obrigada e até a próxima. Câncer ginecológico e fisioterapia pélvica. Vamos compreender um pouco mais sobre esse assunto com a nossa fisioterapeuta pélvica, a Mirella. Bem-vinda novamente. Obrigada. Muito bom te receber aqui para falar sobre esse assunto tão importante e que não é tão abordado. Então, quando a gente pensa em câncer ginecológico e fisioterapia pélvica, qual é essa relação? O câncer ginecológico, ele exige tratamentos muito complexos. Quimioterapia associada a uma radioterapia externa e uma radioterapia interna. Essa soma de tratamentos que trazem muito benefício, qualidade de vida, trazem sobrevida para essa paciente, no entanto, elas podem apresentar muitas sequelas, e essas sequelas trazem uma dificuldade no seu dia a dia. Então, são sequelas relacionadas a essa parte pélvica, como, por exemplo, incontinência urinária, incontinência fecal, dor pélvica crônica que traz muita disfunção e atrapalha o dia a dia dessas mulheres, a estenose vaginal, que é o fechamento do canal vaginal. Então, esse tecido que já recebeu a radioterapia, ele nunca mais é o mesmo. Então, essas mulheres, elas apresentam a disfunção, isso implica numa qualidade de vida muito diminuída, mas nós poderemos trabalhar com a fisioterapia pélvica dentro dessa especialidade da oncologia, trazendo muito benefício. Então, melhorando a resposta, melhorando a qualidade de vida dentro da questão sexual, porque é outro momento em que fica realmente confuso, emocionalmente, fisicamente, dor, até um afastamento, né? Não quero saber da questão sexual, porque afinal de contas o meu foco é tratar a doença. Então são muitas questões a serem abordadas e essas mulheres necessitam muito, muito mesmo do apoio da fisioterapia que trabalha nessa especificidade que é a oncologia pélvica. Mi, quando uma mulher ela tem um câncer ginecológico, ela acaba às vezes suportando qualquer sequela que tenha ficado, porque eu já sou uma vitoriosa por ter vencido o câncer. E é verdade, é uma vitoriosa, só que essa mulher ainda pode ter qualidade de vida. E é isso que tu traz através do teu trabalho, né? Exatamente. Eu trabalho no Hospital Oncológico, esse ano faz 28 anos que eu tô lá. Eu adoro, é o meu dia a dia, eu atendo essas mulheres diariamente, né? E eu vejo muito isso. A pessoa, no geral, não é só no câncer ginecológico, mas a pessoa teve o câncer e ela se vê com algumas sequelas. Um exemplo, ela se vê com o canal vaginal mais estreito, mais curto, e isso vai implicar em uma dificuldade na hora da relação sexual.
E aí ela pensa, tá certo, no final das contas eu passei pelo tratamento do câncer de colo de útero, um exemplo, e se ficou mais estreito, se ficou fechado, ok, eu não posso mais ter relação sexual, tem lá seus 40 anos, mas ela começa a ter aquele pensamento de que eu venci a doença, eu estou bem, então é um preço a pagar. E não é assim, não é um preço a pagar. Essas sequelas, elas podem ser evitadas, elas podem ser tratadas. Por isso, quanto antes, essa mulher precisa ser encaminhada por qualquer pessoa, por qualquer profissional que faça parte da equipe, né? Então, o radioterapeuta, o oncologista, o nutricionista, a enfermagem, qualquer profissional que faça parte, mas para que ela previna essas sequelas, e se isso já aparece de início, já é uma coisa bastante precoce, a gente já começa a tratar, ou então a gente previne. Mas o que a gente vai trazer para ela é uma assistência mais qualificada para que ela realmente tenha qualidade de vida. É muito difícil viver aos seus 40 anos, 30 anos. Eu tenho um paciente de 20 e poucos anos que entrou numa menopausa precoce em virtude da radioterapia, que tem disfunção sexual, que tem um problema relacionado a essa questão da estenose, do fechamento, que tem uma incontinência urinária que precisa usar fralda. Então, imagina o tanto de complicações e alterações no dia a dia, na qualidade de vida que elas têm. Então, nós podemos, se a gente consegue fazer uma avaliação mais precoce, trazer muita qualidade de vida. O fisioterapeuta pélvico, principalmente aquele que tem as duas especialidades, da oncologia e a pélvica, consegue trabalhar com essa mulher, trazendo para ela grandes benefícios para que ela viva bem. Ela não precisa pagar o preço do tratamento. Ela pode viver muito bem, muito tranquila e com uma melhora muito importante dessas pequenas condições que para elas são muito intensas, que podem aparecer depois do tratamento. Mi, vamos falar um pouco sobre esse tratamento, como que acontece. Cada reclamação, cada situação, cada queixa dessa paciente tem um tratamento diferente. Como que funciona? Muitas delas podem apresentar todas as queixas. Mas o que é muito frequente, por exemplo, é o fechamento do canal vaginal. Então, para isso, nós trabalhamos com uma avaliação importante, com a orientação do uso de dilatadores. Isso é outro tabu, porque ela vai usar o dilatador em casa e também com a nossa assistência, com a nossa orientação, mas ela precisa dilatar o canal vaginal para evitar que feche. Então, ela mantém o alongamento da musculatura, de toda essa mucosa da vagina. Então, é um trabalho, né, com exercícios, com treino de dilatadores, né, com massagem perineal. E as mulheres que apresentam, por exemplo, incontinência urinária, é um tratamento muito parecido com o da incontinência urinária de uma mulher não oncológica, que não tenha passado pelo tratamento do câncer, mas ele tem especificidades, então nem tudo a gente vai conseguir fazer, nem tudo nós conseguimos usar, mas a gente vai trabalhar com eletroestimulação, com biofeedback, nós vamos trabalhar com exercícios, treinamento da musculatura do assoalho pélvico, com orientações sobre o estilo de vida, com terapia comportamental, que a gente fala que são mudar comportamentos em relação à ingesta de água, aos exercícios, ao dia a dia, o que pode, o que não pode, o que deixa a bexiga mais agitada ou não. Para a incontinência fecal, da mesma forma, muitas mulheres evoluem com o que a gente chama de urgência fecal. Então, elas têm uma necessidade urgente de ir ao banheiro e isso pode implicar em perda das fezes nesse momento ou de gases, né? Pode ser uma questão mais anal de fraqueza, de condição pela radioterapia. Então, nós temos todo um treinamento também para que ela melhore essa urgência. E são tantas outras, a dor pélvica crônica. Então, hoje a fisioterapia dispõe de muitos recursos, técnicas, terapia manual. Então, são muitas possibilidades que nós temos para que essa mulher seja atendida com dignidade, seja atendida com respeito, com segurança, porque é uma paciente oncológica que tem medo. Será que se eu usar esse aparelho, o câncer pode voltar? Será que se eu fizer isso, o câncer pode voltar? Esse medo é uma constante
diária na vida das mulheres, mas um profissional bem capacitado, com toda o respaldo científico, né, baseado em evidências, com um trabalho bem estruturado, consegue boa resposta dessa mulher, consegue fazer isso com segurança, com qualidade. Que trabalho incrível. Quantas informações maravilhosas. E eu amei. Obrigada por compartilhar um pouco do teu dia a dia, um pouco de tanta coisa incrível que você faz por essas mulheres que já passaram por tanto, mas que têm ainda um período para viver e que podem viver, sim, com qualidade, sem dor, felizes. Eu amei. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço muito. Obrigada também. Tudo que você precisa saber se o seu bebê tem pouco peso. Vou conversar com a Sol, que é a nossa enfermeira obstétrica, e ela trouxe esse tema tão interessante e eu acho que pode te ajudar bastante. Bem-vinda novamente. Obrigada. Sol, para esses bebês que têm baixo peso, o que a gente pode alertar para essas famílias? Então, primeiro é a mãe saber que o bebê com baixo peso, quero falar com o bebê de menos de 2,5 kg. Bebê com menos de 2 quilos dificilmente vai para casa, né? Mas vai para casa um bebê de 2,100, 2,200. Os bebês com menos de 2,5 kg, eles têm mais dificuldade para sugar, deglutir, respirar, eles se cansam mais. Na fase da apojadura, que é a descida do leite, que esse leite fica congestionado, às vezes o bebê suga, que é na primeira semana de vida ali do bebê, né? Primeira semana, às vezes os primeiros 10 dias, o bebê suga e ele extrai muito pouco. Por quê? Porque ele não tem força suficiente para desobstruir os canais, para conseguir realmente esgotar aquela mama e ele realmente começar a ganhar peso. Então, muitas das vezes, a gente tem que orientar essa mãe em dar as mamadas com menos tempo de intervalo. É 1h30, 2 horas, é cansativo? É cansativo.,só que se a gente coloca o bebê para mamar e o bebê mama 10 minutinhos, um bebê de 2,5 kg com 5 dias, se a gente for calcular aí de 10 a 15 ml por quilo, né, nos primeiros 5 dias, é um bebê que já vai ter que mamar aí 30, 40 ml, né? E aí ele não consegue extrair esse volume em 7 minutinhos de amamentação, 10 minutinhos, 15 minutinhos. O bebê, para pegar esse volume, ele tem que abraçar a areola e ele ir no suga-engole, para, respira. Pelo menos 5 deglutição é o mínimo. Porque a maioria deles, nessa fase, vai lá com 3 deglutições e para. Mais 3 sugadas e deglutições e para. Então, com 10, 15 minutos, eles já estão dormindo. Só que não dormiram por estar extremamente satisfeitos, e sim por estar cansados. Então, aí o que acontece? Aí a mãe vai no pediatra. E aí a mãe acaba se frustrando, porque o pediatra vai pesar e vai ver que não ganhou peso. E aí, para o pediatra, também é uma preocupação. Né? Porque, por exemplo, agora a gente está numa fase que é muito quente. Então, o bebê precisa de líquido. Então, como que essa mãe vai se atentar num bebê que foi para casa e, será que o meu bebê está realmente mamando? Eu tenho que me atentar na quantidade de xixi do meu bebê. Bebê com 3 dias, ele é obrigado a fazer de 3 a 4 xixis nas 24 horas. E não é só um xixizinho pequenininho, não. É um xixi maior. Ele precisa demonstrar que realmente está hidratado. Então, o bebê que faz não é o cocô em todas as mamadas, e sim o xixi em todas as mamadas que vai nos dizer se esse bebê
Ou melhor, né, vou corrigir aí, o xixi a cada 3, 4 horinhas ele tem que existir, né. É isso que vai nos dizer se o bebê está bem hidratado ou não. Então, tem algumas características, assim, ó, saliva mais grossa, bebê que falta líquido, fontanela, quem não sabe o que que é isso, é a moleirinha do bebê que aqui, né, a gente palpa. Se a moleirinha tiver funda, esse bebê precisa de líquido. Essa moleirinha ela tem que estar hidratada, ela tem que estar cheinha, abaloadinha. A gente não tem que sentir o ossinho da moleira, a gente tem que sentir aquela bolsinha de água. Isso significa que é um bebê bem hidratado. Então, bebês com menos de 2,5 kg, eles precisam mamar melhor. Para essas mamadas serem melhor, eles precisam, agora nesse calor, não tá todo coberto, tá com menos roupa possível. Eu sou a favor de tirar a roupa? Depende, se o ar estiver ligado, eu não gosto que tire a roupa do bebê, mas às vezes é necessário deixar ele bem fresquinho para fazer com que ele realmente mame. E muitas das vezes, quando o bebê é muito baixo peso, é importante a gente ordenhar e ofertar por translactação, que é uma sondinha que a gente coloca no potinho com leite, a outra pontinha lá no peito, para o bebê sugar peito e sonda, para ele conseguir ganhar mais peso. Eu sempre falo para as mães que, para mim, como consultora de aleitamento materno, enfermeira obstetra, o bebê, a gente tem que fazer esse bebê ganhar peso para ele chegar nos 3,5 kg. Quando o bebê chega nos 3,5 kg, as mamadas dele são muito efetivas. E você fala sobre a dificuldade, que é cansativo. Sim, é cansativo, mas é isso que vai diferenciar se o seu bebê seguirá mamando no peito ou não. Porque se você chegar no pediatra e ele notar que o bebê não ganhou o peso que tinha que ganhar, ele vai prescrever a fórmula. E uma vez que esse bebê já entra para mamadeira, depois a vontade dele, o ânimo para mamar no peito, que é uma sucção bem mais difícil, diminui. Então a chance de você não conseguir manter a amamentação exclusiva no peito é grande. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas, né? Se tá no nosso alcance, é cansativo, eu já vivi isso, eu sei muito bem como é, mas vale a pena o esforço porque o resultado é maravilhoso, né, Sol? Sim. Não, quando a gente fala em fazer o bebê ganhar peso, eu tento fazer com que essa mãe entenda que o leite materno, ele também é calórico, e ele vai fazer esse bebê ganhar peso. Então, eu não preciso complementar com fórmula. Se eu tenho leite, eu vou complementar com o meu leite. Às vezes eu atendo alguns pacientes que os pediatras, eu acho que até por desespero mesmo, eles orientam essa mãe já a botar a fórmula para aumentar, né, o peso rápido, porque vai ser uma mamada mais calórica e tal. Só que você corre o risco do teu bebê fazer distensão abdominal, né, porque vai rejeitar aquele leite muitas das vezes. Então, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu acho que todo esforço vale a pena. Me esforçar um pouco mais, tentar ofertar um pouco mais. E, eu não consigo translactação, então eu vou dar o jeito de botar o meu bebê mais vezes no peito, sabe? Quanto mais vezes eu botar, mais ele vai mamar aos pouquinhos e muitas mais vezes. Mas paciência, a vida é feita de escolhas, né? É verdade. Obrigada por dividir tanto conhecimento, tantas informações e até a próxima. Até! Se você não quer errar no enxoval do seu filho ou da sua filha, vem comigo. Eu estou aqui com a Maria Carolina. Ela é empresária, ela é proprietária da Pio Cuore Enxovais e ela tem dicas maravilhosas para nós. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. Muito bom te receber aqui agora para a gente falar sobre os erros. Quais são os principais erros que você vê ao longo dessa trajetória nesse universo, né, dos enxovais? Quais são? O que a gente pode ajudar quem está nos acompanhando?
Bom, eu acho que falar do prazo, né, nem é preciso, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Então, Bom. assim, apesar de, né, a gente saber que tem o prazo, né, 9 meses, 40 semanas, é bem comum, né, as gravidinhas deixarem para cima da hora. Então, assim, no caso do enxoval personalizado, isso é bem preocupante, né? Porque a gente tem um tempo de produção, né? Quando é para enviar para fora, né, a gente envia para o Brasil inteiro. Então, assim, tem o tempo do frete também. Então, isso tudo tem que entrar na conta aí do, né, do cálculo do prazo. Outra coisa que eu percebo também é, às vezes, essa gestante, ela chega muito preocupada com a estética do enxoval, né? Como se trata de enxoval personalizado, ela está muito preocupada com o bordado, mas ela nem sabe ainda o que ela precisa, o que, de fato, né, faz sentido para a realidade dela. Então, até no nosso script de vendas, assim, a gente sempre tenta entender o contexto dessa família, né, até para poder dimensionar as quantidades. Então, se, né, tu vai ter uma ajuda, uma pessoa que te ajuda em casa, ela vai esse enxoval, então talvez tu precise de menos quantidades, porque tu vai ter né, vamos dizer assim, um giro rápido dos itens. Se tu não tens, provavelmente tu vai precisar de uma quantidade maior, né, para tu ter sempre de backup. Então, essa questão de ficar muito presa ao detalhe da personalização, ou às vezes, fez desenvolver uma identidade visual, assim, eu vejo às vezes elas muito preocupadas com essas questões e esquecendo do básico, né? E o mais importante. O mais importante, exatamente, aquilo que é mais essencial. Então, da mesma forma, a gente vê que, assim, é um mercado que, né, tem muita oferta de produto, muda constantemente, sempre com novas promessas, soluções. Então, às vezes, também a gestante ela está muito preocupada com o carrinho ou com aquele balanço novo, né, que promete que a criança vai se acalmar e não tem nem a fraldinha de boca ainda, né, que é um item super essencial. A questão também das quantidades em relação à qualidade. Não adianta tu teres, né, muitos itens, mas assim, é preciso entender que tu vais usar aquilo às vezes, durante muito tempo e muitas vezes. Então, aquilo vai ser lavado constantemente. Então, assim, um produto que, né, não cria bolinha, enfim, que permanece com as mesmas características de quando tu comprasse, de maciez, de conforto térmico, tudo isso é importante, né? Então, eu vejo que, às vezes, assim, elas ficam muito, né, ligadas nessa parte, assim, do visual e não tanto e das quantidades e não tanto da questão funcional do enxoval, né? De ter esses itens que realmente é o que vai fazer a diferença no dia a dia dela. Não, e algo assim extremamente importante, eu já entrevistei diversos dermatologistas pediátricas, o tecido, as crianças ficam muito alérgicas. Exatamente. Então, assim, a que ponto, né? Eu tenho uma gaveta cheia de produto que eu não vou nem conseguir usar, o bebê vai usar e vai dar alergia. Exatamente. Então, assim, né, a gente só trabalha com as melhores matérias-primas do mercado, é tudo, como eu falei, né, tudo foi fruto, né, de muita experiência de loja, da minha experiência, né, como mãe, da experiência aí, sei lá, de mais de 3.000 clientes que a gente já atendeu só no universo online, né, só quando a Pilcore passou a ser online direto para o consumidor final. Então, é isso, a gente prioriza, claro, quando fala de bebê, a primeira coisa é segurança, né, eu acho que isso é uma premissa, né, recém-nascido, bebê é segurança. Então, segurança, acho que o conforto, né, como tu falasse, essa questão de mitigar a alergia, a gente sabe, né, há estudos, isso não sou eu que estou falando, como tu bem falaste, são os profissionais, e a gente sabe realmente que, né, há tecidos que são mais adequados para estar em contato com aquela pele de um recém-nascido, né, que são mais gentis, que vão proporcionar mais conforto, que vão, inclusive, mitigar alergias, né, doenças. Então, às vezes, realmente as pessoas não dão tanta atenção a essas características, né, em detrimento daí né, do visual ou da quantidade, enfim, como eu falei anteriormente. Você estava falando sobre o prazo, né, que muitas gravidinhas deixam lá para a última hora. Tem um período ali da gestação que você indica, nessa fase aqui da gestação, tantas semanas é indicado entrar em contato para a gente poder ter essa conversa, porque é importante a gente falar que não é clicar num produto e ele será enviado. Exato. Tem toda uma atenção especial. Ele é programado especialmente para o seu filho, para sua filha. É uma diferença. Exatamente. Isso na questão dos presentes também, né? Se tu quiseres presentear alguém,
Isso também faz toda a diferença. Há um Nossa, cuidado a carinho. mais, exatamente. Personalizado, aquela pessoa foi lá, encontrou uma empresa que produziu algo personalizado para o Exatamente. bebê. É um presente. A gente tem muita procura, além do enxoval, muita procura de presentes também. Inclusive, a gente manda diretamente para a presenteada. Então, assim, chega lá, né, super bem embalado, com um cartão, com os dizeres que a pessoa, né, pediu que a gente mandar. Especial. Né, assim, realmente se fazer presente num momento muito especial, né? E quanto ao prazo para essa gestante estar começando a fazer o enxoval, idealmente ela deve estar com tudo organizado 2 meses antes, né? Então, ali pelo 7º mês, ela já teria que estar com tudo organizado. Isso, né, como a gente falou, contando com o tempo, com esse processo de compra, né, que como a gente também dá uma assessoria, tenta entender isso, também às vezes leva um tempo, apesar da gente ser bem objetivo e querer dar bastante agilidade a esse processo de compra, que é justamente a dor, né, que eu falei que eu tinha quando eu quis fazer online, quis testar, né, um enxoval personalizado online. Então, ela tem que, se ela quer estar com isso a partir do 7º mês, ela precisa estar com isso a partir do 7º mês pronto, ela deve começar ali pelo 5º, 6º mês, a já começar a ver, porque tem que contar que também, além de tudo, ela tem que estar com tudo higienizado, né, tem que estar com tudo revisado, então, assim, às vezes vai se dar conta de que, faltou alguma coisa e aí já está na reta final, e aí vai ser aquela correria, daí vai fazer alguma coisa que não está coordenado com o resto do enxoval, enfim, não era como ela sonhou, então tem que levar em consideração isso também, né. Então, assim, planejamento, acho que em todas as áreas da vida, né, é o que faz a diferença, né, para realmente estar passando também por um período que, né, que é muito especial na vida da mulher, às vezes vai ser o único, né, vai ser a única gestação, e que o enxoval não seja motivo de estresse, né, seja um motivo, né, de uma etapa gostosa nesse processo, assim, eu sempre brinco, nunca, me arrependi, entre aspas, me arrependi de fazer um enxoval com antecedência, é a frase nunca dita por uma gestante, que eu nunca ouvi, né, porque todas aquelas que eu percebo, assim, que fazem com antecedência, elas curtem mais, porque daí elas botam no quartinho, elas namoram, elas ficam imaginando o bebê. Então, assim... Dá pra fazer vídeo, coloca a roupinha, depois filma o bebê ali. Faz aquele antes e depois. Tem toda uma... Né? Organiza no quartinho, não foi aquela coisa atribulada, né? Correria, estresse, caos, estresse, né? porque, né? Curte. Exatamente. E até porque nessa fase, nessa faixa etária ali de 7 meses, a barriga não tá tão grande. Então, é tudo perfeito. Sim. E eu acho que faz muita diferença tudo isso, assim, sabe? Todo esse teu conhecimento, porque muitas pessoas são mães de primeira viagem. Sim, com então, certeza. não sabem nada, assim, né? E às vezes a gente vê alguns cálculos absurdos que não faz sentido na internet. Então, tu conversar com uma pessoa que tem essa experiência, que vai te dar essa segurança, faz toda a diferença. Inclusive, a gente até dispõe de ferramentas também, assim, como eu gosto muito dessa coisa de internet, né, e como falei, assim, o meu intuito né, com a Pilcore era de fazer uma coisa que facilitasse mesmo esse processo, não fosse uma coisa tão complicada. Então, a gente dispõe de algumas ferramentas, como a lista de enxoval. Então, né, a cliente entra em contato com a gente e isso já é carregado no celular dela, no WhatsApp, já vem a lista completinha com as quantidades que a gente sugere, um enxoval bem otimizado, sem exageros, com base no estudo que eu te falei, né, na nossa experiência, enfim, na minha experiência, na experiência que a gente tem com as clientes, do que dá certo. E a gente tem uma calculadora do enxoval também, que isso eu acho que traz bastante clareza, assim, para ela entender aquilo que ela já tem e o que falta. Então, ela coloca as quantidades do que ela já tem, né, dentro de um programinha que a gente desenvolveu, e ele dá um resultado do que ela precisa ainda, e a gente daí pode enviar uma proposta, enfim, né, já dá toda a solução completa aí para ela estar resolvendo o enxoval sem estresse. Eu adorei. Obrigada por todas as informações e até a próxima. Obrigada. Você já ouviu falar em eletroacupuntura? O que será? Hoje a nossa médica de família e acupunturista, a doutora Carol, vai falar um pouquinho para nós sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada, boa tarde. Boa tarde. Carol, quando a gente pensa em eletroacupuntura, o que é? Então, quando a gente pensa em eletroacupuntura, é botar choquinho nas agulhas de acupuntura. Não basta agulha ali, né? Não, vamos dar um choquezinho ali aí para dar uma ligada. Isso, né? Na verdade, a sensação que a gente sente, né, quando a gente acopla, é uma correntezinha elétrica que a gente gruda com um ganchinho na agulha, né?
E não é uma sensação de choque que fica ali, é como se fosse uma dormênciazinha, um formigamento, né? É para deixar o paciente confortável. A ideia não é deixar desconfortável durante a sessão, né? Mas isso ajuda a amplificar os efeitos da acupuntura, né? E aí vamos pensar aí numa sessão, né? O paciente está ali com várias agulhinhas, como a gente já aprendeu, que até 10. O choque ele vai em todas, ele vai em uma de cada vez? Como que funciona? Normalmente a gente escolhe uma região para colocar. A eletroacupuntura ela é mais usada para dor crônica, ela pode ser usada nas outras situações também, mas ela tem mais estudos e ela é mais efetiva quando a gente pensa em dor crônica, né? Ou dor aguda também pode ser usada, né? A gente, por exemplo, a pessoa está com dor no ombro, normalmente a gente bota as agulhas da região do ombro e acopla a eletro aqui e pode fazer daí a acupuntura normal no resto do corpo e deixar o choquinho ali, né? E quanto tempo fica ali o choque acontecendo? No mesmo tempo da sessão? No mesmo tempo da sessão, né? Normalmente 20 a 25 minutos. E aí já se foi estudado, já tem estudos mostrando que melhora, então, o resultado da sessão. Isso, né? A gente consegue atingir a estimulação de fibras nervosas de maneira mais efetiva do que só com a manipulação normal, né? A acupuntura em si já traz resultados muito bons, né? Mas a eletroacupuntura ela traz mais rápido esses resultados, né? E também permite prolongar mais, né? É mais ou menos não sei se você já fez sessão de choquinho na físio. Não? Tá. É mais ou menos a mesma sensação que você sente, mas um pouquinho mais profundo. Então, o estímulo ele tende a durar um pouquinho mais, porque a gente consegue atingir fibras mais profundas, né? Olha só que interessante. E o paciente faz uma vez por semana? Quantas vezes no mês ele pode fazer? A gente inicia, normalmente, no quadro mais intenso da dor, de 1, 2 vezes por semana, né? E depois a gente vai espaçando. Cada 15 dias, uma vez por mês e até dar alta, né? É muito difícil as pessoas quererem alta da acupuntura também, né? Fica Pelo bem-estar, o pessoal assim, fica né? viciado nas agulhinhas e no choque. É um vício legal, né? No meio aí de tantos vícios ruins, a agulhinha com choque, não teria bem-estar, problema, né? Só vejo benefícios. Aham. Vamos focar aí nesse vício, então, agora para Sim. 2026, o vício nas agulhinhas. Das agulhinhas, Carol, e o pessoal comenta em relação à dor, só com a agulhinha, com o choque? A dor que sente durante a sessão em si? Assim, durante a sessão, a gente tem basicamente a dorzinha que sente na entrada da agulha, né? Pessoas nem sentem. E a eletroacupuntura, ela fica estimulando a sessão inteira. Então, às vezes, pode trazer um desconforto maior. Só que o que eu sempre falo para os pacientes é assim, a gente vai chegar numa intensidade que você está sentindo, está quase doendo, mas não está doendo. Se começar a doer, a gente tem que baixar essa intensidade. A gente consegue ajustar ali o valor da intensidade dessa correntezinha, né? Então, o valor que vai ser para você não vai ser o mesmo que vai ser para mim. A gente não pode deixar um padrãozinho para todo mundo. Tem que ser individualizado. E aí é conforme a resistência ali da pessoa, como que ela está sentindo a dor, né? Isso. Então, porque também não adianta a gente fazer uma sessão para a pessoa sair com mais dor dali, né? Então, a ideia vai ser sempre trazer já o alívio da pessoa saindo da sessão com menos dor, né? E daí, como a gente falou sobre o vício, se esse paciente fica viciado na agulhinha, no choque, ele pode fazer? Não tem malefício nenhum? Não tem contraindicação nenhuma? Não tem problemas, assim, né? De manter fazendo, não tem contraindicações que a gente tem, né? São contraindicações mais em relação à pessoa ter medo de agulha. Aí não vai chegar a se viciar também, né? Não vai nem fazer. Vou fazer aquela aí. Exato, né? Ter medo de agulha. Dependendo do anticoagulante que está usando, né, por conta do sangramento que pode ter com a agulha. Na gestação, a gente tem algumas contraindicações, pontos específicos que a gente não pode colocar. A eletroacupuntura, a gente tem, por exemplo, pacientes com marca-passo, não é recomendado que a gente faça eletroacupuntura, né? É meio contraditório, assim, mas é melhor não fazer, mas poderia fazer a acupuntura normal, né? Criança pode fazer também. Não costumam gostar muito de fazer por conta da agulha, mas aí a gente costuma usar aquelas agulhas menorzinhas, né? Ou até sementinha em ponto de acupuntura para começar a
estimular a criança a fazer, né? A criança responde muito mais rápido com menos agulha também. O corpo mais novo, né? É a dor, como a gente falou, quanto mais tempo de dor, mais vai precisar trabalhar naquela região, né? Isso. Então, quanto antes as pessoas buscarem, porque a gente fala aí, dor crônica. O que que são dores crônicas? Dores crônicas são aquelas dores que persistem além do tempo de recuperação do tecido que está machucado, né? Por exemplo, sofri uma lesão no ombro, mas aí já deu tempo que esse ombro era para ter se recuperado, às vezes até recuperou já a parte anatômica, mas você continua sentindo dor, porque a gente acaba tendo uma sensibilização na área cerebral, né? Que vai falar ali, não, ali está tendo dor, só que não tem mais nada, só que o cérebro acha que está tendo. Né? Então, Meu cérebro deve estar todo é. malzinho. Então, toda terapia que trata a dor crônica acaba envolvendo da gente tentar atuar lá no cérebro e não só no local, né? Por isso que a acupuntura é uma grande aliada, porque ela consegue chegar esse estímulo lá no cérebro. Né? Adorei. Meu cérebro já está louco para ter contato com a acupuntura e dizer assim, querido, você não tem mais enxaqueca, tá? Esquece isso. Mas que interessante a gente pensar, porque eu vejo, principalmente, eu falei da enxaqueca, as pessoas viciadas em medicamento para enxaqueca. Elas têm na bolsa e elas saem oferecendo, falam, nossa, com uma dorinha de... Que é o remédio? Eu tenho que... Então, virou como se fosse um copo de água, né? Sim. Ao invés de oferecer um copo de água, a pessoa oferece o medicamento. E assim, há quanto tempo as pessoas convivem com essa enxaqueca? Quanto tempo elas têm essa dor? E fica nisso. Toma o remédio, no outro dia volta. E daí tu tá ali, nesse ciclo? E às vezes, assim, a dor crônica é muito difícil a gente conseguir deixar o paciente 100% sem dor. Né? Porque já veio toda uma vida sentindo dor, né? Então a gente consegue aliviar bastante, principalmente reduzir o uso de medicação, né? Que já é um ganho de qualidade de vida grande, né? Não precisar ficar todo dia dependente de estar tomando alguma coisa ali para seguir a vida. Né? Verdade, eu adorei. Obrigada por trazer essas informações para nós e até a próxima. Até mais. Ter sol. O que a gente precisa saber sobre esse assunto? Claro que eu trouxe aqui a Jaque, que é a nossa oftalmopediatra, para nos responder. Jaque, bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Sempre bom te receber para aprender tanto com você. E hoje quero entender o que é o ter sol. Bom, muitas pessoas acham que o ter sol só dá em adultos. Ter sol são aquelas bolinhas que saem na borda das pálpebras que parece uma espinhazinha. E muita gente acha que isso só acontece quando a gente já é grande. E, na verdade, isso acontece em crianças. E eu acho que é um tema pertinente de nós falarmos agora, porque tem aumentado muito o número de terçóis em crianças no consultório. O nome científico disso se chama ordéulo, mas o popular é o terçol. Inclusive, em algumas regiões chamam de viuvinha. Então, não é quando a gente nega alguma coisa para a grávida que vai ter. Não. E como que acontece, assim? O que causa? Então, a maioria dos terçóis, eles surgem devido a alguma inflamação em alguma glândulazinha que tem ali nos olhos, que são glândulas que a gente tem na borda das pálpebras ali, que elas produzem secreção que deve sair daquele espaço onde elas ficam produzindo. Muitas vezes por alguma outra patologia, como por exemplo a blefarite, que é uma inflamação que dá na borda dos cílios, essas glândulas acabam entupindo, acaba acumulando secreção. Muitas vezes as bactérias da própria pele fazem uma infecção ali dentro e acaba aumentando de volume, gerando aquele aspecto vermelho, dolorido, inflamado e até com uma pontinha que parece uma pontinha de pus muitas vezes. E aí, o que tem que fazer? Geralmente a gente indica que as pessoas consultem para fazer um tratamento adequado, mas eu falo sempre para as mães, enquanto elas não conseguem levar essa criança para a consulta, já começa fazendo compressa morna e a limpeza ali da bordinha dos cílios. Hoje em dia existem vários produtos específicos para essa limpeza, então é sempre bom consultar e nas avaliações de rotina sempre questionar os oftalmos sobre esses produtos específicos. Daí é como se fosse um sabonete, um gelzinho, algo próprio para fazer a limpeza. É um higienizador de cílios, então tem em formato de espuma, tem em formato de gel, tem em formato de shampoo. Então, cada caso vai ter o seu produto mais adequado. Mas é algo que as pessoas têm que usar no dia a dia mesmo, não tendo o ter sol?
geralmente, quando ela tem essa inflamação na borda da pálpebra, que é a blefarite, que é como se formasse uma caspinha ali nos cílios, tem que limpar todos os dias. Por quê? Porque senão isso acaba obstruindo as glândulas e fazendo a formação do terçol. E uma vez que esse paciente é diagnosticado, encontramos, tem a blefarite, tem essa caspinha ali, ela usa para o resto da vida? Como que é a conduta? Ela vai fazendo esse acompanhamento, então a gente vê se tem essa necessidade de usar para o resto da vida, né? Muitas pessoas têm blefarite crônica, então sim, tem indicação de usar sempre. Muitas vezes nós precisamos trocar esse produto por uma inadequação, muitas pessoas não se adaptam com um tipo, precisam trocar e usar um que seja mais adequado. Então, a causa dessa blefarite ela pode ser por um excesso de secreção ou um ressecamento muito crônico. Então, vai depender do caso para a gente ver qual que vai ser a indicação desse produto. E eu já vi gente falar sobre terçol, furar com uma agulhinha para tirar o pus. Não pode, é pior, porque quando você fura, você pode estar fazendo uma infecção secundária. Naquele furinho que você fez, pode entrar alguma bactéria que seja mais agressiva e fazer uma infecção ainda mais grave. E em muitos casos, nós precisamos usar, inclusive, antibiótico via oral, tomar antibiótico. Porque muitas vezes, só tratando localmente, nós não conseguimos ter uma melhora significativa. E o que os pais devem cuidar é para não deixar esse quadro se tornar crônico. Por quê? Muitas vezes os pais acham que é só uma bolinha, que não é nada, vão tentando tratamentos caseiros que não funcionam, e isso se torna crônico. Quando ele se torna crônico, que ele cria como se fosse uma cápsula ao redor, só com cirurgia para a gente tirar, que aí é o que a gente chama de calásio, que é algo mais crônico. Ele pode inflamar, se tornar agudo, mas geralmente precisa uma cirurgia para remover essa cápsula para não voltar a inflamar. E as crianças que têm terçol, elas costumam ter de repetição? Sim, muitos pacientes sim. Eu tenho pacientes, inclusive, que assim, umas 3, 4 vezes por ano eles têm essa infecção de repetição, ali faz uma infecção local, né? A glândula inflama e acaba acumulando ali a secreção e criando bactéria. Então, esses pacientes têm esse indicativo, né, de um controle mais crônico, usar o produto de limpeza específico para evitar essas recidivas. Olha só, né, que coisa interessante da gente abordar e explicar. E, Jaque, passa? Não é contagioso. Não, os pais perguntam sempre se tem o risco de ser transmissível, né? Não, ele não passa para outras pessoas. E até por conta de escola, né? Porque se fosse assim, as crianças na escola transmitiriam, né? Exato. E assim, Mari, importante falar sobre a limpeza dos cílios, porque é uma coisa que muitas vezes nós ignoramos. E todos nós devemos fazer a limpeza dos cílios todos os dias. Assim como a gente lava o nosso cabelo, os cílios também precisam de limpeza. Então, muitas vezes nós pegamos pacientes, tanto crianças quanto adultos, que na hora que a gente examina ali no microscópio, tem muita sujeira nos cílios, muita sujeira mesmo. Então, assim, todos os dias a gente deve limpar, uma limpeza assim adequada, não é só passar uma aguinha. Que importante, né, a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não têm essa informação, não foi ensinado, né, escovar os dentes a gente já foi ensinado. Agora fazer a higiene dos cílios, não. E daí, então, com água, com um produto específico, como que é pensando nessa pessoa que não tem nenhum diagnóstico, mas que precisa fazer higiene todos os dias? Tem produtos específicos que todo mundo deveria usar, né? Mas não é uma coisa assim tão indicada se a pessoa não tem esse quadro de blefarite. Então, pode ser uma limpeza com água mesmo, na hora do banho, aproveita a água morna, faz uma massagem ali na região dos cílios, que aí já ajuda a drenar essas glândulas, uma massagenzinha delicada, né? Lembrando que nós não podemos esfregar e apertar os olhos para não causar outros danos. Então, limpar com água mesmo, pode-se usar também algum shampoo infantil, que não vai arder os olhos, né? Mas algumas crianças, elas ficam com os olhos muito ressecados quando usam o shampoo infantil. Por isso que é importante uma avaliação para ver se tem alguma indicação de algum produto mais específico. Eu adorei. Muito obrigada por tanta informação e até a próxima. Até a próxima.
Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.